Gente, vamos falar um pouquinho agora sobre os bandeirantes, né? Acho que antes da gente adentrar, né, a partir de agora é, a gente vai adentrar o ciclo da mineração no Brasil, né? E aquela segunda parte. A gente já viu aí Brasil pré-colônia, vimos também aspectos do Brasil colônia, né? Daquele início, da cana-de-açúcar, produção, União Ibérica, invasão holandesa, crise do açúcar, economia complementar, né? Aí a gente vai partir para o ciclo da mineração e posteriormente ao ciclo da mineração a gente vai ver as revoltas coloniais, né? Que a gente chama de revoltas nativistas, né? Inclusive com duas que têm caráter separatista, que é justamente a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, que a gente vai ver muito importantes e muito cobradas no Enem, beleza? E aí, posteriormente, Bruno volta, né, com as revoluções burguesas, beleza? Então vamos continuar aqui, né? Vamos dar uma olhadinha, porque para a gente falar de ciclo da mineração, a gente tem que falar desses caras aqui, né? Os bandeirantes, né? Esses bandeirantes que vocês estão observando aí, foram muito importantes nesse ciclo da mineração, certo? E além de outra importância também a questão da interiorização, né? Adentrar o interior do Brasil, né? Inclusive fazendo com que aquela fronteira, aquele tratado de Tordesilhas, aquela linha de Tordesilhas se expandisse, né? Levando depois a um outro tratado entre Espanha e Portugal, beleza? Então os bandeirantes, né? Que eram faziam grandes expedições, as expedições bandeirantes tinham aí uma grande característica, se vão se destacar principalmente no Sudeste, mais precisamente em São Paulo, né? São os caras aí responsáveis aí por algumas funções, por exercer algumas funções dentro desse período aí e com algumas características que a gente vai ver, beleza? Dando continuidade aqui, vocês vão ver a questão da função, né? Qual era a função do bandeirante? Na verdade, o bandeirante ele tinha, três funções principais, né? O bandeirante ele tinha, primeiramente, a função, talvez uma das principais, era a de encontrar metais preciosos, né? Tanto que em 1693, como foi citado no vídeo anterior sobre a economia complementar, em 1693 é quando uma expedição bandeirante encontra ouro, né, o famoso ouro de aluvião ali no rio, né, aquele ouro peneirado que você tinha que peneirar para ser retirado. É uma expedição bandeirante que consegue almejar esse ouro, que era uma das principais funções do bandeirante. Além dessa função de encontrar metais preciosos, eles tinham uma função também de capturar índios, né, para serem escravizados, principalmente ali no Sudeste, eu vou explicar o porquê, e também a função de destruir quilombos, né? Ou seja, os quilombos eram um grande problema para a coroa portuguesa e para os colonos, né? E muitas expedições bandeirantes eram contratadas para destruir quilombos. Lembrem que os quilombos, a característica dos quilombos, eu vou fazer um videozinho sobre isso, né? Vou ver um videozinho aí sobre quilombos e também sobre os jesuítas, a importância e a influência dentro do Brasil, né? Mas os quilombos, vocês vão lembrar que é uma grande resistência escrava, um dos grandes motivos de resistência, um dos grandes exemplos de resistência escrava. Os quilombos eram sempre localizados em locais de difícil acesso, né, de muito difícil acesso, né? Se vocês, por exemplo, forem um dia em Cordoaria, aqui em Camaçari, Cordoaria é um remanescente quilombola, né? Hoje não, porque hoje já é um local conhecido, é um distrito da cidade de Camaçari, né? É até um ponto turístico da cidade, deveria ter um investimento até maior em relação a isso, né? Um lugar maravilhoso, assim, de uma tranquilidade imensa, né? A primeira vez que eu fui em Cordoaria me apaixonei realmente, mas se você fosse, na época que eu fui era estrada de chão ainda, e um local de muito difícil acesso, de mata fechada. Hoje não, hoje já tá asfaltado, já tem ali até um condomínio ali sendo feito do lado, mas se você perceber, era um local que você percebe pela característica geográfica de difícil acesso. E essa era a característica dos quilombos. E esses caras, os bandeirantes, eram aqueles caras que desbravavam o interior e desbravavam esses locais de difícil acesso. Então eles tinham também a função de destruir quilombos. Então essas eram as principais funções dos bandeirantes, né? Destruir quilombos,
capturar índios e encontrar metais preciosos, beleza? Então essas são as grandes funções. Qual o motivo dos bandeirantes se localizarem mais no Sudeste e serem mais importantes, principalmente ali em São Paulo? Tem uma importância muito grande aí pelo seguinte: lembrem que o Nordeste é a grande região do Brasil, é a região onde está a riqueza do Brasil no início da sua colônia, né? Até 1600, até o século XVIII era onde estava a grande riqueza do Brasil, que era a produção da cana-de-açúcar, né? Então o Nordeste era o auge da economia, era o centro da economia do Brasil, né? Então os colonos mais ricos estavam no Nordeste. Pelo contrário, o Sudeste era uma região de certa forma pobre, né? Era uma região onde não se tinha o desenvolvimento da cana-de-açúcar como no Nordeste, justamente por conta também da questão do solo, do clima. O clima mais frio não é propício para a produção de cana-de-açúcar, por isso que a cana-de-açúcar ela se destaca mais, ela se produz mais aqui no Nordeste até hoje, né? Mas o que é que acontece? Aqui na Bahia, principalmente no Recôncavo Baiano, né? Aquela região ali de Cachoeira, São Félix, Santa Amaro, ali era a região produtora, a riqueza do Brasil estava ali no Recôncavo Baiano e na zona da Mata Pernambucana, beleza? O que é que a gente tem aqui? Por que esses caras vão se destacar principalmente em São Paulo, principalmente no Sudeste? Porque eles têm uma característica importante para esses colonos. Lembrem que os colonos do Sudeste eram colonos mais empobrecidos, né? Os colonos mais ricos estavam no Nordeste. Então, esses colonos mais empobrecidos não tinham condições de comprar escravos como os do Nordeste tinham, né? Porque o Nordeste tinha poder aquisitivo para comprar escravo. Lembre que escravo era caro, escravo não era barato, certo? Porém, é isso mesmo, né? Escravo, infelizmente, era visto como mercadoria. Então, esses caras eram muito importantes na captura dos índios. Por quê? Índio, se você captura, você não precisa pagar para escravizar, né? Você não compra o índio, você captura, dá lá o dinheiro da expedição, que não se compara, não chega nem próximo do valor de um escravo africano, né? E você escraviza esse índio, né? Tanto que isso vai dar um problema com os jesuítas, porque em determinado momento do Brasil colônia, a escravidão de índios catequizados era proibida, né? Era lei, era proibida, né? Isso vai gerar um conflito entre colonos e jesuítas, que lá na frente, lá no século XVIII, os jesuítas acabam sendo expulsos, né? Beleza? Mas essas eram as principais funções e esse é um dos motivos por eles terem se destacado tanto em São Paulo, principalmente, né? São Paulo até hoje tem grandes monumentos, tem um monumento lá em homenagem aos bandeirantes, tem várias avenidas e rodovias em homenagem aos bandeirantes, né? Rodovia Fernão Dias, Raposo Tavares, várias avenidas que são em homenagem aos bandeirantes lá em São Paulo, né? Continuando aqui, a gente tem né? Dois tipos de expedições bandeirantes, né? As bandeiras e as entradas, certo? Lembre, aqui vai ter uma diferença entre uma e outra, né? As entradas, que são, na verdade, as entradas, como diz aqui, ó, as entradas, elas são os primeiros tipos de expedição. As entradas, na verdade, elas são iniciativas públicas. Essas entradas eram expedições bandeirantes que tinham como principal característica, a principal característica das entradas, que é uma iniciativa pública, eram patrocinadas pela coroa portuguesa, né? E a principal função era destruir quilombos e encontrar metais preciosos. Então, a coroa pagava a essas expedições, que eram chamadas de entradas, para destruir quilombos, que era um problema para a coroa, era um problema para os colonos, e também encontrar metais preciosos, que era o grande objetivo de Portugal. E as bandeiras também eram expedições bandeirantes, só que eram expedições bandeirantes de iniciativa privada, né? Ou seja, essas expedições elas recebiam dinheiro de alguns colonos para quê? Primeiro, para capturar índios, porque alguns colonos desses não tinham condições de comprar escravos africanos, né? E também encontrar metais preciosos, mas era uma iniciativa privada, né? Os colonos pagavam e eles realizavam o serviço. As entradas eram iniciativa pública, porque era patrocinado pela coroa portuguesa, certo? Então essas vão ser as duas principais diferenças entre bandeiras e entradas. As duas são expedições bandeirantes, com algumas funções diferentes, beleza? E a importância, né? Eu falei um pouquinho no início logo do vídeo. Principal importância, além da interiorização, os colonos são
Os bandeirantes são muito importantes para adentrar o interior do Brasil. Lembre que quando os portugueses chegam aqui, eles se fixam no litoral brasileiro, né? Tanto que a faixa de terra do Tratado de Tordesilhas era o litoral brasileiro, e os bandeirantes são os responsáveis por adentrar o interior, por interiorizar o Brasil. Eles também são responsáveis por encontrar ouro em Mato Grosso e Goiás, atual Mato Grosso e Goiás, né? Que não era região nem do Brasil. Pelo Tratado de Tordesilhas, aquela região era espanhola, né? É aí que depois Portugal vai aumentar a sua extensão, o Brasil vai ganhar a característica que tem hoje, a característica territorial, e vai se fazer um novo tratado, que é o Tratado de Madrid. Certo? Então, a importância dos bandeirantes aí, colocaria como principais importâncias duas, né? A interiorização e encontrar metais preciosos. Eles foram responsáveis por encontrar o famoso ouro de aluvião, né? Que é aquele ouro ali que você retira dos rios, beleza? E para finalizar aqui, gente, ó, uma grande, como é que eu posso dizer, uma grande polêmica entre os historiadores, né? Os bandeirantes são vistos por alguns como vilão e por outros como herói, né? E aí fica a critério de vocês decidir o que eles foram, né? Por que vilão? Porque para grande parte dos historiadores eles foram o grande motivo do genocídio indígena no Brasil. Nessa captura de índios, nessa procura por índios para serem escravizados, eles são os grandes responsáveis, um dos grandes responsáveis pelo genocídio indígena no Brasil, certo? E para muitos aí, principalmente os paulistas, são vistos como heróis, né? Tanto que existem várias avenidas e várias rodovias em São Paulo em homenagem aos bandeirantes, né? Inclusive tem um monumento, o Monumento dos Bandeirantes. Inclusive a rede de televisão Bandeirantes é em homenagem aos bandeirantes, né? A Band, né? Então, e por que visto como herói? Principalmente por conta dessa questão de ter encontrado os metais preciosos, de ter interiorizado o Brasil, por ter aumentado o território nacional, né? Então existe essas duas visões aí, né? De vilão pelo genocídio indígena e de herói por ter encontrado metais preciosos e ter adentrado o interior do Brasil. E aí fica a critério de vocês decidir se eles são herói ou se é vilão. Beleza? Tranquilo?